Olá, galera do bem, quarta-feira, o dia do nosso bate-papo gostoso, e hoje é aquele dia especial que todo mundo fica esperando, né? Hoje o bate-papo é sobre os ETs. Como sempre, Ângela de Pascoal, uma das maiores ufólogas do país, comigo aqui, e um convidado muito especial hoje. Hoje nós temos o ex-rabino, criptólogo, Sênior Deepak Sankara Veda. Boa noite. Boa noite. Como vai? Obrigado pela presença, viu? Obrigado. E hoje, e os seus fãs vieram hoje, né? Estou aqui com o Alexandre, o Lucas, o Bruno, o outro Alexandre, a Kate e a Kátia. Até meio que combinou, né? Daqui a pouco vocês podem ficar à vontade, que daqui a pouco vocês vão fazer as perguntas. Ângela, antes de começar com o nosso querido Sênior Deepak, eu queria saber o seguinte: nós tivemos duas informações sobre duas notícias. A primeira, que a NASA está reunindo vários ou quase todos os teólogos. É verdade. Para. Como que eu vou dizer? Eu quero enfeitar tanto a reunião, né? Mas, enfim, para decidirem o como eles vão avisar a população de que os ETs estão chegando. Essa é uma, tem outra ainda. Bom, primeiro eu queria dar uma boa noite, né, ao público, que é gigante, né, nosso público aqui. É mais de 1,5 milhão de acessos e a gente agradece, a gente percebe que o público está despertando muito para esse assunto e é necessário, né, Lu, porque o momento é agora, né? Bem informadas, com né? certeza, e o programa Lucimara Paris tem esse papel. Bem, primeiro fato que a NASA realmente se reuniu esse mês de julho agora, né, com os teólogos do mundo inteiro, para poder informar o planeta Terra como que será esse contato, como vai ser essas relações com religião, uma nova civilização que está chegando. E o Papa se saiu muito bem nisso tudo. Ele disse assim, eles são bem-vindos, eles já estão entre nós, e a Igreja Católica os recebe muito bem, de coração aberto. Então, a segunda pergunta era exatamente essa. Eu fui informada que o Papa Francisco disse isso. Os ETs estão chegando. É verdade. Ele disse isso, e quem duvidar da nossa palavra, entra aí no Google e coloca Papa anuncia chegada de ETs. É simples assim. O Google informa vocês. Então isso é vero. É vero. Agora eu quero perguntar para o nosso querido Deepak assim, o que é a Torá? A Torá é a base de toda a sabedoria que existe nesse nosso universo, né? No nosso mundo. Tem alguma coisa a ver com o código alienígena? Tem. A Torá? Tem. A Torá, o senhor podia me explicar? A Torá veio dos céus, né? Acho que a maioria das pessoas conhecem a história, a narrativa, que na verdade é um código, não é uma narrativa literal, da saída dos hebreus do Egito, né? Da suposta escravidão, mas nós sabemos que não houve escravidão, a história toda é um código, né, que esconde algo muito mais profundo. E a chegada deles até o Har Sinai, o Monte Sinai, onde a Torá foi dada aos hebreus, né? O que as pessoas não sabem é que a coisa não aconteceu como se vê nos filmes de Moisés, por exemplo, como Charlton Heston descendo da montanha com duas tabuinhas de coisa. O que Moisés falava no Monte Sinai? Então, quando Moshe subiu o Har Sinai, o Monte Sinai, né, ele recebeu a Torá, e a Torá escrita como uma escrita alienígena, que é o hebraico, né, em 2 tábuas de safira, né, e o Midrash, que são um dos contos antigos, né, do povo hebreu, conta que, apesar dessas tábuas serem duras de safira, e eram pedra de safira, mas ela havia sido modificada geneticamente, essas pedras, de forma que, apesar de serem duras, o Midrash conta que elas podiam ser enroladas como pergaminho. Entendi. Então nós estamos falando de uma tecnologia muito, muito, muito elevada. Muito avançada. Diz que as letras da Torá flutuavam sobre as tábuas. Holograma, né? E elas podiam ser vistas, né, tanto do avesso como de frente. Então, inclusive, há um código, né, no livro dos Salmos, Terrilim, né, em hebraico, onde fala da narrativa, da entrega da Torá, e que quando, né, o sagrado desceu no Monte Sinai para entregar a Torá a Moisés, milhares e milhares de carruagens celestes vieram com ele, né? E a palavra, o termo hebraico usado lá, né, para carruagens, né, é Hakav Elohim, que em hebraico se traduz carruagem dos deuses,
que é o nome do livro do Erich von Däniken, certo? Exato. Dentro desse texto, no original hebraico, tem o nome Erich von Däniken, codificado há 33 séculos, 3.300 anos. Antes que pudesse se imaginar o nascimento de Erich von Däniken, ele já estava escrito na Torá. Deepak, quem criou Adão? Foram os alienígenas? Foram. Como foi? Bom, a história é um pouquinho longa, mas é Polêmico, muito hein? interessante, Que tá? pergunta polêmica, Eu né? tô louca É. para saber essa pergunta, Bom. porque ninguém me responde. O sagrado, bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, convidou os anjos e anunciou para eles, olha, eu vou criar Adão. Né? O primeiro grupo de anjos discordou. Então o Zohar, que é a chave que abre todos esses códigos, esses mistérios, né, diz que o sagrado então os queimou, literalmente. Eles foram incinerados, desintegrados. Nossa, meu Deus. Aí o sagrado Ainda então... hoje fazem algumas coisas parecidas, né? É. Aí o sagrado convidou outro grupo, disse, olha, eu vou criar Adão. Aí esse grupo disse assim, mas você sabe que ele vai pecar. Por que você vai criá-lo? Aí o sagrado falou assim, porque eu vou colocar o livre-arbítrio nele. O direito de escolha. Né? Bom, quando então foi acertado que o sagrado ia criar Adão, e Adão é uma palavra hebraica, Adam, que significa humanidade, então todos os animais do jardim, está escrito nos livros antigos, tá? Os animais são as criaturas celestes de todas as estrelas da galáxia, que é chamada jardim na Torá, vieram e doaram das suas centelhas para que Adão fosse criado. Tá? Entendi. Então em nós, humanidade, existem códigos genéticos, né, que são lembranças e memórias e conhecimento desses seres que nos criaram. Nós somos descendentes? Nós somos Essa humanidade, esse planeta? Somos Nós descendentes? somos alienígenas, porque isso aqui não é nosso mundo. Nós não fomos criados aqui. O Jardim do Éden, Deepak, um paraíso ou um laboratório genético alienígena? Muito bem. A Torá tem códigos que falam não de um jardim, mas de outros muitos jardins. Um desses jardins é chamado Jardim do Éden terrestre, que fica no 7º mundo intraterreno dentro desse planeta. Que foi aonde Adão foi colocado para aprender a sabedoria. E é onde existe a árvore, né, chamada Etz Da'at Tov Ra, que é a árvore do conhecimento do bem, ou da penetração do bem e do mal, que segundo o Zohar era uma árvore, né, mas não uma árvore física, repleta de maçãs tecnológicas. Entendi. Tá? Por isso que o símbolo da Apple é uma maçã. Mas assim, mas ele foi criado no sopro mesmo? Então, na verdade, eu o tô que curiosa, diz você a viu que eu Torá? tô curiosa. A Torá diz o seguinte, né? Em hebraico, inclusive eu posso até ler aqui, rapidinho. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Torá para ler o verso. Né? Aqui no capítulo 2 do Bereshit, do Gênesis, Entendi. né? Tem dito o seguinte, capítulo 2, verso 7. Diz assim, ó. Vayetzer Adonai Elohim et a Adam afar min a Adama vaifar be'afar nishamat haim vayehi ha-Adam lenefesh haya. Isso. Posso Tem que traduzir? aplicar aperta a tecla SAP Isso, agora, eu vou né? traduzir aqui, diz o seguinte, né? E formou o eterno Deus a Adão do pó de Adamá. Adamá é Marte. Ah, É o nome bíblico de Marte. Então, o nosso lar natal é a terra marciana. Né? E aí diz aqui, né? E soprou nas suas narinas o fôlego de vidas. Não existe a palavra vida no original hebreu da Torá. É sempre raim, vidas. Nunca Entendi. vida. Não tem singular. Porque nós temos muitas vidas. entendi. Não uma só, né? Então nós fomos criados, e aqui evidencia, né, da poeira de Marte, que é cheio de elementos ferrosos, né? Entendi. Posso assim dizer. E é por isso que nós temos tanto ferro no sangue, né? Entendi. Deepak, e a famosa Torre de Babel? É uma rampa alienígena? A Torre de Era uma- Babel era, né, Amigdal Bavel, em hebraico, né? Era realmente uma torre, era uma rampa e também a construção de um Stargate. Eles estavam abrindo um portal, né, para voltar para o mundo de onde eles tinham vindo, porque essas pessoas que estavam construindo a Torre de Babel não eram daqui. Né, eles vieram de fora do planeta. Existe alguma relação com o evento no Monte Sinai? O Erich von, que nós Däniken. estávamos comentando, Uhum. e as carruagens dos deuses? Isso foi aquilo que eu disse, né? Que quando o sagrado desceu no Monte Sinai para entregar a Torá a Moshe, a Moisés, né?
milhares e milhares e milhares de carruagens, né, celestes vieram junto com ele. Né? E dentro desse texto, no livro dos Salmos, Terrilim, em hebraico, que narra isso, inclusive o Steven Spielberg se inspirou nesse verso para fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Né? Dentro desse texto hebraico tem Eric von Däniken, que fala do livro dele, e tem a expressão Hakav Elohim, que é carruagem dos deuses. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Três Lagoas, da Ruth. Aí, Ruth. Pergunta para a Ângela. Ângela, aparência. Existem quantos tipos de ETs? Você pode citar? São, olha, catalogados pela União Soviética, pela Rússia, já são 74 catalogados. Catalogados não quer dizer que só existem esse, mas 74 espécies diferentes de ETs. Inclusive, a KGB tem um livro que fala sobre a aparência de cada um deles. Entendi. Então, isso significa que os governos do mundo, é claro, sabem da presença dele. Tanto como a igreja, tanto quanto a Torá, tanto quanto a Bíblia. Nós traremos aquilo no teu programa, pessoas seríssimas como Deepak Sankaraveda, que vão descortinar esse horizonte para o nosso público aqui. Tá. Tem a Maria Linda agora com o Lucas, pergunta o seguinte: energia, de onde eles absorvem? Do Sol? Do espaço sideral? Dos buracos negros? De onde vem a energia dos ETs? Eu penso que toda a energia que existe no planeta é absorvida da própria divindade, né? Essa coisa que os homens chamam de Deus, que está e permeia tudo e todos, da fonte criadora, do meu ponto de vista. Para quem não gosta da palavra Deus, eu penso que seja da própria fonte criadora, que mantém tudo na mais perfeita ordem. Né? Entendi. Deepak, Atlântida era uma cidade alienígena, pelo amor de Deus? Olha, Atlântida eu não posso dizer que é uma cidade alienígena, mas que ela existe, e há evidências e há escritos antigos que narram, inclusive, tem a história de um rabino chamado Nehorai, que certa vez ele foi navegar com algumas pessoas e houve uma tormenta e todos que estavam no barco morreram, mas ele, por algum milagre, e por caminhos secretos dentro do mar, chegou numa pequena cidade no fundo do mar e ele viu lá pessoas de tamanho diminuto que faziam preces, inclusive. Quer dizer, e todas essas notícias que a gente ouve, de repente um avião some, foi para lá, nunca mais a gente vê a cara. O mundo é cheio de portais. Vários objetos já sumiram naquele lugarzinho. Quer dizer, o Triângulo das Bermudas. Vai para essa cidade? Então, existem evidências escritas nos livros antigos. Por exemplo, todos conhecem a história de Jonas e o peixe. Que supostamente Jonas caiu no mar e o peixe engoliu Jonas. Então, o Zohar fala que não foi um peixe. Foi uma máquina que se parecia com um peixe, que tinha, inclusive, salas dentro dela como palácios e um reator nuclear. Que Jonas viu isso, que brilhava como uma pedra preciosa. Entendi. Então, certamente, eu tenho certeza disso, que quando some alguma coisa nesse mundo, essa coisa foi levada para outro lugar. Para outro lugar. Assim como que Jonas. nem, né, Ângela, que nem os ETs. Antigamente, as pessoas mais simples, tudo, elas não sabiam descrever quando viam um objeto voador não identificado e diziam, não, mas dava mais ou menos uma forma, a mula sem cabeça, que mais? O olho da bruxa, que as pessoas veem no Pará, inclusive, que é uma luz vermelha alaranjada no céu também. Isso, então eram nomes que as pessoas davam quando viam determinadas naves, né? Deepak, o cajado de Moisés é um cajado alienígena? O que é aquele cajado de Moisés? O cajado de Moisés não era uma varinha de madeira, como a gente vê nos filmes, né? Era de safira também. Safira também. Então era pesado, né? Pesava 6 quilos. Pesado. E só Moisés conseguia levantá-lo. Se ele colocasse ele no chão, ele ficava em pé. Não caía. E qualquer pessoa que tocasse nele morria. Né? Porque ele descarregava uma energia e a pessoa caía morta. Agora, esse cajado foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação. Né? E foi dado a Adão. E esse cajado, na verdade, é um livro. Porque a palavra safira, em hebraico, safir, é a mesma raiz da palavra sefer, que é livro. Entendi. Então ele continha todas as informações do universo. Tecnologia, sabedoria e tudo mais que você possa imaginar. Um cajado. E o rei Salomão? Ele possuía um OVNI? É vero? É verdade. Como que é, hein? Me conta. As narrativas antigas dizem que quando o rei Salomão precisava viajar, ele subia na sua águia,
que era gigantesca, né? E levantava voo com ela. E da águia saía uma coluna de fumaça da asa de uma asa e uma coluna de fogo da outra. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Polese, que diz assim: como que você inclui a criptologia para se basear nas pesquisas aos seres extraterrestres? Existe alguma chave para decifrar com mais facilidade usando essa crença? Muito bem. Não é uma crença, é ciência, né? Criptologia é ciência, né? O que é criptologia? Para a gente poder entender, né? É a ciência, né, que estuda os fenômenos encriptados, né? E a criação de ferramentas para quebrar e decodificar esses fenômenos encriptados, né? As chaves, elas existem todas na nossa alma já. Você cria uma palavra, como por exemplo, a Atlântida, e lança ela. Hoje existe um programa para isso, que foi desenvolvido por rabinos israelenses, quando eles descobriram que esses códigos existiam na Torá, né? E lança essa palavra, né? E quando essa palavra aparece, quando ela é formatada no software, né, junto dessa palavra-chave, surgem inúmeros pormenores que ocorrem acima do esperado pelo acaso randômico. É estatística a coisa. Entendi. Né? Eu tenho um código, por exemplo, da Anjo. Já vai me denunciar, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ele me pesquisou, você acredita nisso? Pesquisou. Tá certo. Então, o que é legal é que os nossos amigos, eles são todos eles são pesquisadores. Eu acho isso muito importante. Graças a Deus. E trazer à luz da verdade ciência. Olha, gente, isso aqui é fraude, isso é verdade. Ele disse que tem um código. Que a gente recebe, eu tenho recebido, você sabe que eu tenho recebido dos nossos fãs, dos internautas, que graças a Deus a gente está bombando, muitos vídeos. Mas uns, infelizmente, são fakes, são falsos. E eu retorno e digo que são, que é para já desiludir. Claro, até porque você tem essa responsabilidade de trazer à luz da verdade, esclarecer nesse momento onde vai haver realmente essa aproximação da civilização. Verdade. Depac, eu quero passar aquele videozinho que você trouxe de uns... Depois do nosso break. Vamos entrar para o intervalo agora? Ela não me dá sossego. Quando eu estou embalando, ela me corta. Mas tudo bem, a gente já volta, tá? Até já.